Senhor, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 28. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 28. O tema da nossa mensagem deste culto de crescimento espiritual é agindo corretamente para com Deus. Amém, amados? Vou repetir. Agindo corretamente para com Deus. Nós acabamos de pedir, em forma de canção, que Deus nos dê um coração, semelhante ao coração de Cristo. E quando nós temos este coração, temos um coração obediente, um coração disposto a obedecer. E a gente age corretamente para com Deus quando obedecemos ao seu querer, obedecemos à sua vontade, Quando a gente faz igual Maria, quando ficou sabendo que geraria, em seu ventre, o Filho de Deus, ela disse o quê? Eis aqui, Senhor, a tua serva, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. E é este querer que nós devemos buscar, o querer de Deus para a nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente está agindo corretamente para com o Senhor. Vamos orar então? Pai querido, mais uma vez, estamos aqui, reunidos, e a Tua palavra nos declara que onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em torno do Teu nome, o Senhor se faz presente naquele lugar. Te damos boas-vindas, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo em nossas vidas. Ministra ao nosso coração agora, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, queremos ser edificados na fé, queremos aumentar o nosso conhecimento a respeito do Senhor, e este conhecimento nós obtemos através da Tua palavra. Usa, Senhor, a nossa vida. Deus, fale com cada um de nós, e que possamos ser grandemente abençoados. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos ler então 2 Reis 17, versículo 24. Diz assim: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. Diga misericórdia. E tomaram posse de Samaria, e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Diga comigo, não temeram ao Senhor. Não temeram ao... Qual foi a consequência? A gente vai ver agora. Então, o Senhor mandou para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Diga misericórdia. Pelo que se disse ao rei da Síria, olha o que falaram para o rei: as gentes, ou seja, os povos que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus desta terra. Por isso, ele enviou os leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir ao Deus desta terra. Então,
o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, para que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir ao Deus da terra. Diga glória a Deus. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam sido levados de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Amém, amados? Levante a mão direita para o céu agora, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, e diga comigo assim: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Só você, vamos ver se você gravou. 1, 2, 3, vai. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém, amados? Vamos nos assentar agora, por gentileza. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Pode? Graças a Deus. Muito bem, levante a cabeça. Daqui a pouquinho a gente quer orar, a gente quer falar com Deus. E eu acredito que o desejo de todos nós que estamos aqui neste culto, e também de você que está em casa nos acompanhando, nosso desejo é servir a Deus de forma correta. Quem está se esforçando para servir a Deus corretamente, levante a mão. É fácil, pastor Johnny? Não, não é. Até porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos, nós somos pecadores, então não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo que nos fortalece. Amém, amados? Nós temos Jesus, que é o nosso grande intercessor junto ao Pai. Então, nós temos elementos que nos ajudam a buscar a Deus e servi-lo, da melhor maneira possível. E eu nunca me esqueço de um texto da Bíblia em que Deus aparece para Abraão e diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, busque a perfeição, busque melhorar, busque me servir segundo a minha vontade, não segundo a tua. Porque o que nós estamos vendo hoje em dia é muita gente querendo servir a Deus, mas é servir a Deus do jeito dele, do jeito da própria pessoa, não do jeito que Deus quer. É por causa disso que naquele grande dia, uma palavra que Jesus disse há 2000 anos vai se cumprir. Jesus disse assim, abaixa um pouquinho o fundo, Jorge, aqui na frente. Jesus disse assim: muitos são chamados. Não tão baixo, Jorge, um pouquinho mais. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por que esses muitos chamados não serão escolhidos? Porque querem servir a Deus do jeito deles, sem renunciar a nada, sem abandonar nada. E não é assim que funciona. Quem dita as regras é Deus, é o Senhor, é o Criador. E a gente vai ver isso aqui de uma forma muito clara nesse texto que eu li com vocês aqui, de 2 Reis, capítulo 17. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, amados, para que você entenda o contexto. Qual é o contexto aqui? Você que estava aqui no culto de domingo, você viu a gente falando aqui sobre a questão de Asa. Asa era rei da nação de Judá. Aqui nós estamos falando do rei de Israel. Preste atenção, agora vem um pouco de história, para que você entenda o contexto, para que você entenda. O reino de Israel era um reino só, apenas um reino. Mas por causa dos pecados de Salomão, e por causa dos pecados de um homem chamado Roboão, o reino de Israel se dividiu em dois.
10 tribos seguiram Roboão. E as outras 2 tribos se tornaram o reino de Judá, ou seja, reino do norte e reino do sul. O reino do sul, composto ali por Judá, é aquele que mais tarde, 100 anos depois aqui desse texto, foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Foi o reino de Judá. Mas Israel sofreu 2 exílios. Israel sofreu 2 cativeiros. E aqui nós temos o primeiro. O reino do norte, que era o reino de Israel, onde estavam as 10 tribos, cuja capital era Samaria. Quem está me entendendo, diga amém. Daí vem o nome samaritanos. A capital do reino do norte era Samaria. A capital do reino do sul era Jerusalém. E agora o que acontece aqui? Deus foi avisando, Deus foi alertando o povo dele. Abandonem o pecado, abandonem a imoralidade, abandonem a idolatria. Façam a minha vontade, guardem os meus mandamentos. Mas entrava num ouvido e saía no outro. Tem muita diferença do que acontece hoje em dia? Sim ou não? Sim ou não? Não. Era assim lá atrás e é assim hoje. As pessoas achavam que não haveria consequências em relação a isso. E eu aprendi uma coisa, gente. Quando Deus apareceu para Abraão e falou assim: olha, está vendo toda essa terra aqui? Essa terra que você está vendo aqui, eu vou te dar para você e para a sua descendência. Aí Abraão fez uma pergunta para Deus. Que pergunta foi essa? Ele falou assim: quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai me dar essa terra? O Senhor vai me dar essa terra agora? Me diga quando. Aí Deus falou assim: agora não. Aí ele disse assim: agora não, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Imagine você que está aqui no culto e você que está em casa, um copo. Se você apanhar um copo vazio e começar a pingar algumas gotas de água, vai demorar muito para encher, mas vai chegar um momento em que uma gota vai fazer o copo transbordar. E Deus falou isso para Abraão. Ele falou assim: ainda não vou entregar a terra, ainda não é agora, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Quando a medida da injustiça estiver cheia, eu vou tirar esse povo e vou colocar a tua descendência. E enquanto esse período não acontecia, Israel foi se formando como nação no Egito. Lá eles passaram 430 anos. Olha que coisa, gente. Desde o momento da promessa de Deus a Abraão até o momento em que eles saíram do Egito, se passaram quantos anos? 430 anos. Então agora está chegando o momento em que a medida da injustiça da nação de Israel, do reino do norte, vai transbordar. E quem era rei? Quem era o rei da nação de Israel? Quem era rei da nação de Israel? Um rei chamado Oséias. Esse era o nome do rei. E agora foi, levantado ali uma guerra contra a nação da Assíria. E o rei desta nação é o rei Salmaneser. Salmaneser, esse era o rei. E o que esse rei fez? Ele trouxe seus exércitos, cercou Samaria, sitiou a cidade. As forças de Israel foram derrotadas. O rei foi deposto do seu trono. E aí o que acontece aqui? Aí a gente vai vendo aqui as consequências. Versículo 24. Olha aí, o que o rei agora faz? O rei conquistador, no caso, o rei da Síria, o Salmaneser. Olha o que ele faz. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, trouxe gente de Cuta, trouxe gente de Ava, de Ramate, de Serfavaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel
e tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas terras. Olha que coisa triste, gente, aquela terra que Deus prometeu para eles. Agora eles foram desalojados da terra. E esse rei fez o quê? Vou tirar vocês daqui, vocês agora vão para a Síria, vocês vão ser escravos, e eu vou trazer gente minha e vou colocar aqui dentro. Aí ele trouxe um monte de gente, trouxe gente da Babilônia, olha quantas cidades aqui, ó, Babilônia, Cuta, Ava, Ramate, Serfaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria. E Israel foi levado para onde? Para o cativeiro assírio. Eles que tinham liberdade, eles que plantavam e colhiam, eles que viviam numa terra livre, agora se tornam escravos. Pela primeira vez, desde quando saíram do Egito, experimentaram o gosto amargo do cativeiro novamente. Por isso, queridos, a gente precisa vigiar, porque o pecado traz consequências. Traz ou não traz? Sim ou não? Sim ou não? Desobedecer a Deus traz consequências terríveis. E aí você vai ver aqui que Israel perdeu a terra, foi levado para o cativeiro e perdeu a sua identidade. Porque olha o que aconteceu com essas 10 tribos. Por que Israel subsistiu até hoje? Além da ação divina de Deus sobre a vida deles. Escute isso. Porque um dos mandamentos do povo de Deus para o povo dele, um dos mandamentos de Deus para o povo de Israel, era que eles não se misturassem, né? Que eles casassem entre si. A própria nação de Israel casasse entre si. Eles não podiam casar com pessoas de nações estranhas. E agora o que eles fazem agora, pelo fato deles terem ido para a Síria? Lá, aquela semente, a semente, digamos assim, genética, digamos assim, do povo de Israel, se misturou com aquelas nações. Eles agora deixaram de observar esse princípio, e aí veio o que eram chamados de samaritanos. O que são os samaritanos? É meio judeu, com metade de outros povos diferentes, judeu que casou com assírio, judeu que casou com babilônico, que casou com pessoas de outras nações. Por isso que havia conflitos na época de Jesus com os samaritanos. Lembra disso? Os discípulos foram lá para Samaria, para aquela região lá, e eles foram anunciar a palavra de Deus, e os samaritanos fizeram o quê? O que os samaritanos disseram? Não, nós não queremos receber vocês não, vocês são judeus, queremos nada com vocês. Aí eles com raiva fizeram o quê? Senhor, permita que a gente ore e desça fogo do céu para matar esses samaritanos. Olha o conflito que havia entre judeus e samaritanos. Os judeus, aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, que eram da nação de Judá, esses eram os judeus, digamos assim, puros, digamos assim, no sentido de não ter se misturado com casamentos com outras nações. Então eles desprezavam os samaritanos. E desses judeus que foram para a Síria, a grande maioria nunca mais voltou. Eles se misturaram com as demais nações e foram espalhados. E muitos deles, olha gente, Jesus está voltando, gente. Muitos deles estão voltando para Israel agora. Israel está fretando, dia desses eu vi, trazendo judeus russos, judeus da Etiópia. Quem já leu sobre isso aí? Quem já viu isso falar sobre isso? O que é isso? São essas 10 tribos que foram espalhadas lá atrás. Deus está juntando o povo dele de todas as partes. Quando Jesus chegou lá no poço, encontrou o quê? A mulher samaritana, e todo mundo ficou surpreso, porque Jesus estava falando com uma samaritana. Os judeus não se misturam com os samaritanos, porque isso aí são tudo traidor. Se misturaram com outras nações, eles eram os discriminados. Então você vê o que aconteceu com a nação de Israel. Eles perderam a terra, foram levados ao cativeiro e perderam a sua identidade. Aí você vê aqui no versículo 25, olha aí, ó. Olha para a sua Bíblia, ou coloca aqui para mim, por favor, já dá aqui. Olha o versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali,
não temeram ao Senhor. Quem é essas pessoas que passaram a habitar ali? Não são mais o povo de Israel, porque o povo de Israel está no cativeiro. São aquelas pessoas que o rei da Síria trouxe para habitar na terra. Trouxe gente de Babilônia, trouxe gente daquelas cidades. Então é desse povo que o texto fala. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Você crê que Deus usa circunstâncias para nos disciplinar e nos colocar no caminho certo? Quem crê nisso? Levante a mão e diga amém. Eu falei aqui no domingo, né? Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que tem por filho. Esse povo que veio para a terra, vamos viver aqui do nosso jeito. Sim, mas aquela terra era de Deus. O povo de Israel não estava mais ali, mas aquela terra era de Deus. Eles não podiam fazer as coisas ali de qualquer jeito. Aquilo ali não era bagunça. Não, que serviu o Deus de Israel o quê? Nós vamos continuar aqui adorando os nossos deuses lá da Síria, vamos viver no pecado, vamos fazer um monte de coisa. Não, aquela terra era santa. Aquela terra era consagrada. Quem é consagrado ao Senhor aqui? Levante a mão. Você é santo, você é consagrado a Deus. Você não é um qualquer. Não, todo mundo faz, todo mundo. Não, todo mundo, vírgula. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Aí Deus está olhando lá de cima e está aquele povo construindo altares, adorando, fazendo um monte de coisa errada. E olha o que Deus faz, gente. Você crê que Deus tem o controle de tudo? Quem crê que Deus controla todas as coisas aí, diga aleluia. Por isso, não se desespere. Deus tem caminhos para abençoar você. Você quer ver? Quando Elias estava passando dificuldade, quando Elias estava no deserto, quando Elias não tinha o que comer, o que Deus usou? Deus usou um corvo, para trazer pão e carne para Elias. Mas agora Deus vai trazer leões para disciplinar aquele povo. Está todo mundo na bagunça, todo mundo fazendo coisa errada, adorando Deus e se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. E Deus agora manda leões. E aqueles leões começam a atacar aquelas pessoas. E muita gente começa a morrer. E olha o que acontece aqui nesse texto. Por isso, a gente não pode servir a Deus da nossa maneira. Olha o que acontece aqui no versículo 26 agora. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Olha aqui para o pastor, gente. A pior coisa que tem é quando tem gente que perde a direção de Deus para a vida dele. Às vezes Deus está usando caminhos para nos disciplinar. E tem gente que acha que se ele está passando uma luta, um problema, alguma situação complicada, tudo é o diabo. É diabo, 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 diabo. Nem sempre. Às vezes as lutas que Deus permite vir até a nossa vida é para nos colocar no caminho certo. E esse povo aqui, eles não faziam parte do povo de Israel, mas eles entenderam que alguma coisa estava errada. E aí, pessoas do meio desses que vieram dessas cidades foram procurar o rei. E eles disseram: olha gente, olha o que é o discernimento, gente. Por isso que a gente tem que pedir a Deus discernimento espiritual. Porque tem gente que Deus está fazendo, ele diz que é o diabo que está fazendo, ele diz que é Deus. Ele está todo perdido, ele não sabe de nada que está acontecendo em redor da vida dele, não tem discernimento de nada. E gente do meio desses moradores foram lá onde estava o rei e falaram assim: o rei, está acontecendo um problema lá na terra. O que foi? Invasão? É outro exército? Não é isso, rei. A terra está infestada de leões, é leão para tudo quanto é lado, está atacando todo mundo, está devorando um monte de gente. Mas de onde veio isso? Olha o que os moradores disseram. Isso está acontecendo, rei, porque essas pessoas que você trouxe para lá, que você colocou ali, elas não sabem como servir o Deus daquela terra.
Olha que coisa séria, gente, eu estava meditando hoje sobre isso e fiquei pensativo. Olha aqui, ó. Agentes que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Olha o versículo 27, gente. Você vê como Deus nos oferece oportunidades para nos trazer de volta. Olha aí o versículo 27, ó. Então o rei da Síria mandou dizer, ó, Deus usando o rei da Síria agora aí, ó. Usou o rei duas vezes, primeiro para executar juízo sobre Israel, levando eles para o cativeiro. Agora, olha o que ele vai dizer, ó. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá, que ele habite lá, e lhes ensine a maneira correta de servir o Deus da terra. Diga aleluia, gente. Que coisa maravilhosa, gente. O rei falou assim, vamos fazer o seguinte, vai lá no meu reino, pega um sacerdote, mas não é sacerdote meia boca, não. Não é aquele sacerdote do agrado, não. Não, serve a Deus desse jeito aí, tá? Está no pecado, está no engano, está na mentira, é meio barro, meio tijolo, é morno, não tem problema, leva qualquer um, não, leva um sacerdote que ministrava lá do templo, que conhece as leis, que conhece os mandamentos de Deus, tira um que estava lá, e aí vocês levaram lá para o cativeiro, que está aqui no cativeiro, então pega esse, leva de volta, constrói uma casa para ele lá, faz ele habitar lá, e passa para ele a responsabilidade de ensinar as pessoas a maneira correta de servir a Deus. Amém, amados? Que coisa maravilhosa, gente. Aí agora o sacerdote que estava ali, tinha sido levado para o cativeiro, esse sacerdote agora é repatriado, é levado ali, agora ele começa a reunir o povo, e ele começa a ensinar as pessoas. Olha, se vocês querem ter sucesso, se vocês querem ser abençoados nessa terra, se vocês não querem ser alvos dos juízos de Deus, vocês precisam fazer assim, assim, assim e assim. Amém, amados? Amém, queridos? Olha que coisa gloriosa, versículo 28 para a gente concluir, ó. Olha aí, ó. Olha o versículo 28. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam sido levados de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Amém, amados? Diga comigo, o temor a Deus, diga, o temor a Deus é o princípio para mudar qualquer realidade. Amém, amados? E esse sacerdote vai para lá, por isso que a Bíblia declara, né, que o povo sofre por duas razões: não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós que estamos aqui, eu como pastor, você como um pastor auxiliar, você como membro da igreja, você como um cristão, você como um servo, uma serva de Deus, nós temos uma responsabilidade, queridos. Ensinar as pessoas a maneira correta de servir a Deus. Não é do nosso jeito, mas aquela igreja, aquele novo movimento, aquilo ali está fazendo assim, ali permite isso, ali permite aquilo, ali permite agora essa ideologia de gênero, agora pode, agora tem isso, agora não pode. Se pode para eles, querem fazer assim, cada um faz o que quer da vida e depois dá conta disso, mas nós como a igreja não podemos dizer, está certo, não podemos dizer isso. Quem está me entendendo, diga amém. O cara está roubando, está fazendo um monte de coisa, não, continua assim, porque Deus te ama desse jeitinho que você está. Não, Ele te ama, mas Ele quer que você mude. Amém, amados? Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, esse sacerdote foi enviado para instruir aquelas pessoas. Então, você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando o culto,
Vamos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de pessoas, porque Deus vai colocar no nosso caminho pessoas que estão desorientadas, pessoas que estão sem rumo. E o que a gente vai dizer para essas pessoas? O que elas querem ouvir ou o que elas precisam ouvir? O rei da Assíria foi muito claro quando ele disse assim: levem um sacerdote que estava lá para ensinar o povo, né, os costumes, né, as leis e a vontade do Deus daquela terra. Quem vai morar numa terra celestial aí, diga glória a Deus. Nós estamos caminhando para Canaã, amém, amados? Então a gente tem que seguir os preceitos e mandamentos do Deus que nos chamou. E se nós fizermos assim, se nós agirmos corretamente para com Deus, o Senhor vai nos abençoar. Não era o diabo que estava enviando aqueles leões, aquilo ali era instrumento de justiça divina, porque alguma coisa ali estava fora do lugar, então Deus não estava se agradando. Então alguém foi enviado ali para colocar as coisas no lugar. Então que nós que estamos aqui nessa noite possamos entender esta palavra e fazer a vontade de Deus e agir para com Ele de forma correta. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu querido? Graças a Deus. Vamos orar então? Se coloque de pé na presença do Senhor, porque nós vamos falar com Deus nesta noite. Quem crê que Deus está aqui nesse lugar, levante a mão e diga amém. Jorge, ainda não, filho, só um minutinho, aumenta um pouco, acende aí um pouquinho, por favor. Nós vamos orar agora, amém, amados? O rei mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, para que ele vá, habite e lhe ensine a maneira de servir ao Deus daquela terra. Amém, amados? Olha só que coisa, né? Leva para lá. Não, mas aqui também tem, rei. Aqui tem uns sacerdotes aqui, né, da nossa própria religião, da nossa própria cultura. Não, é um sacerdote legítimo. Não é qualquer um, não é um meia boca, é um sacerdote mesmo, alguém compromissado com o Deus daquela terra. Quem está compromissado com Deus aí, levante a mão e diga amém. Feche os seus olhos então, queridos. Põe a mão aí no teu coração. Nós vamos preparar o nosso espírito e nós vamos orar ao Senhor. Mas antes vamos adorá-lo. E nesta adoração nós vamos pedir ao Senhor para que possamos servir da maneira correta. Quebranta o meu coração, oh Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim se ache só a ti. Então Diga, usa-me. Usa-me, Eu e você, Senhor, sejamos como esse sacerdote que foi enviado para ensinar o caminho correto àquelas pessoas. Seja você esse instrumento. Sejamos
sacerdotes do Senhor. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glória a Deus. Apresente as suas mãos para o Senhor. Feche os olhos. Eu imagino quando aquele oficial do rei chegou diante dos sacerdotes que haviam sido transportados de Samaria para a capital da Síria. E ele disse: eu preciso de um sacerdote 100% comprometido. Pessoas estão morrendo naquela terra que vocês deixaram para trás. E isto só vai cessar, este juízo, este julgamento, só vai cessar quando um sacerdote 100% comprometido com o Senhor, com Deus daquela terra, chegar lá e transmitir os ensinamentos da palavra de Deus para aquele povo, mostrar a eles como deve ser o comportamento deles, como eles devem adorar o Deus daquela terra. E um sacerdote se disponibiliza, e ele diz: eis-me aqui, estou pronto. E agora ele volta para Betel, uma daquelas cidades. Ali ele constrói uma casa, e agora ele começa a apontar para as pessoas o caminho a ser seguido. Ele é instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para abençoar nossa família, para abençoar nossos amigos, para anunciar o caminho de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor para os nossos vizinhos e todos aqueles que o Senhor vier a colocar diante de nós. Vamos orar agora, queridos. Pai querido, te damos graças, porque acabamos de ouvir a tua palavra e entendemos pela palavra do Senhor que tu és o Deus que deseja que os que sirvamos a ti com todo o coração. O Senhor não aceita uma adoração parcial, uma adoração falsa. Ó Deus, nos ajude, Pai querido. O povo de Israel foi levado ao cativeiro, perdeu aquela terra, perdeu a sua referência, perdeu a sua identidade. Ó Deus, então nós te pedimos, ajude-nos aqui nesta noite, que possamos, ó Deus, te servir da maneira como o Senhor deseja, que possamos estar na tua presença, que possamos guardar os teus mandamentos. Também te pedimos, ó Deus, faça de nós sacerdotes. A tua palavra declara que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Somos sacerdócio santo, temos essa responsabilidade de anunciar. Ó Deus, enquanto o Senhor não vem para buscar o teu povo, nós temos a responsabilidade como igreja de mostrar o caminho correto para aqueles que caminham na direção do abismo, aqueles que estão nas trevas e na escuridão. Deus, nós nos colocamos em tua presença nessa noite. Ó querido Deus, ó Espírito Santo, prepara a nossa vida, transforma os nossos corações. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, nos colocamos diante de ti e declaramos: usa-nos, que possamos ser agentes, causadores de mudança, de transformação, que através da palavra do Senhor que está nos nossos lábios, possamos eliminar o caos da vida de muita gente. Os leões estavam atacando as pessoas, porque eles estavam fora do caminho do Senhor, mas as pessoas, aquele sacerdote que foi enviado, ele trazia nos seus lábios o segredo para mudar aquela realidade. Que possamos ser agentes transformadores em meio ao mundo que está em caos. A tua palavra declara: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Faça de nós instrumentos do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Nós te louvamos
e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém. Levante as mãos para os céus, meu querido, minha querida, e diga: eu sou um sacerdote de Deus. Bata no peito e diga: eu sou um sacerdote de Deus. Amém, amados? Assente no seu lugar. A Bíblia declara: o povo está sendo destruído porque falta o quê? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Era o que estava acontecendo com as pessoas lá, né? Vivendo de qualquer jeito, e os leões estavam atacando e matando as pessoas. Aí alguém disse: mande um sacerdote para lá, mande alguém para anunciar a palavra de Deus, ensinar a verdade para as pessoas. Amém, amados? Quem quer ser um instrumento de Deus aí, diga amém. Aí você vê, né, só concluindo, como essa questão ficou tão acirrada, né? Lá na frente os judeus agora têm ódio dos samaritanos, consideram gente de segunda, terceira classe. Não, vocês não são judeu legítimo, não, são judeu misturado, são idólatras. Aí a mulher samaritana fala o quê? O que ela diz para Jesus? Senhor, os nossos pais disseram que é nesse monte aqui, nesse Gerezim, é aqui que a gente tem que adorar a Deus. Olha aquela mistura, né, que foi trazendo aquela confusão, né, por causa dessa mistura nesse casamento, né, com pessoas de outras nações que Deus havia proibido. Aí Jesus diz assim: mulher, chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha como Jesus lá na frente foi corrigindo tudo, né? O povo de Judá, a maioria, quase todo mundo voltou, mas as 10 tribos foram espalhadas. Os pouquinhos que ficaram se tornaram samaritanos, não eram mais judeus, eram samaritanos. E agora judeus das 10 tribos estão retornando a Israel. Gente, Jesus está voltando, vamos ficar firme com Deus, porque a Bíblia declara que um dos sinais da volta de Cristo é que Israel retornaria integralmente para a sua terra. E isso está acontecendo agora. Então que a gente possa guardar essa palavra no coração e se esforçar a cada dia para servir a Deus de forma correta, da maneira que agrada a Ele. Amém? Quero convidar você que está aqui no culto, você que está em casa, para adorarmos a Deus com nossos dízimos e ofertas. Quando dizimamos e ofertamos, estamos nos esforçando também. Não que seja só isso, gente. Vida cristã não é só assuntos relacionados a finanças, claro que não. Vida cristã é muito mais do que isso. Mas quando consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, que é mandamento dele, tudo que Deus falou que a gente precisa fazer, precisa ser praticado. Amém, amados? Amar ao próximo, ser santo, orar, jejuar, ser fiel, ser dizimista, ser ofertante, vigiar, tudo isso faz parte da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um self-service, né? Não, isso aqui eu não como, né? Giló eu não como, não, essa carne aqui eu não quero, isso aqui não, a palavra de Deus, né? Tem gente por aí que quer escolher o que ele quer, e aí não dá certo. Então, Deus diz na sua palavra que devemos ser fiéis a Ele também, em relação a dízimos e ofertas, e quando fazemos isso, o Senhor abençoa também a nossa vida. Então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para adorarmos ao Senhor. Você que está longe, temos aqui a conta corrente da igreja, que você pode, através aqui das informações, né? Chave Pix, agência, número de conta, que está aqui na nossa projeção, e também aí na página da igreja e no nosso canal no YouTube, você tem todas essas informações para servir ao Senhor, né? E ser abençoado conforme nos ensina a palavra. Vem cá, Margaret, vem orar conosco, consagrando os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Você que é dizimista, você que é ofertante,
Você que vai adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor agora, consagrando aquilo que pertence ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai amado. Que o Senhor possa também, meu Deus, aquele necessitado nesse momento de uma porta do trabalho, que o Senhor possa abrir. E aquele, meu Deus, que esteja às vezes até mesmo endividado, que possa fazer prova contigo. Porque só o Senhor pode todas as coisas. E nessa noite, que nós possamos ofertar do fundo do nosso coração com muita alegria. E que Deus prospere abundantemente cada um dos irmãos nessa noite. Amém, aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Amém? Você que vai dizimar, você vai ofertar, venha no altar com alegria, com amor, com carinho e abençoe a casa do Senhor. Deus abençoe nossos irmãos dizimistas, ofertantes, você que está abençoando a casa do Senhor aí na sua casa, Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, prospere, multiplique. Aqueles que não tiveram como ofertar no dia de hoje, como dizimar, que Deus te abençoe, para que você tenha para você, para suprir suas necessidades e também para abençoar a obra do Senhor na face dessa terra. Vamos nos colocar de pé então, amados, vamos agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso que tivemos aqui nessa noite. Diga comigo assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente age com sabedoria, a gente deixa de fazer muita bobagem, né? Por que aconteceu tudo isso ali com o povo? As pessoas sendo atacadas por leões. Porque eles não tinham sabedoria, não tinham entendimento, estavam vivendo como viviam, como eles faziam lá na terra deles, né? Lá de onde eles vieram, né? Fazendo as mesmas coisas ali naquela terra santa, consagrada. E Deus não se agradou. Aí Deus trouxe juízos, e quando a palavra do Senhor foi ensinada, transmitida, aquela realidade mudou. Amém, amados? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pastor Paulo, faça essa oração conosco, pastor. Vamos agradecer a Deus, queridos, por este culto abençoado. Quem foi abençoado, diga amém. Então vamos orar. Obrigado, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por ouvir a tua palavra nessa noite, Pai. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, que esteja sempre conosco nesse dia de amanhã, Pai, que possamos andar na presença do nosso Deus, Pai, para agradar ao nosso Deus, que o Espírito Santo se alegre dentro de nós, Pai. Dá-nos uma quarta-feira de bênção, de paz e de vitória, Pai. Te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Você que está aqui, você que está em casa, estendam as mãos e juntos vamos ministrar agora e receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.